Se você não é padrinho ainda do canal, você tá dando mole, ó. Eu tô com duas camisas aqui, ó, da Under Armour, que eu mesmo comprei, pra sortear lá pros padrinhos. Na verdade, essa daqui eu já sorteei, foi o Jefferson que ganhou, Jefferson Santos, se eu não me engano. E essa daqui é a branca, modelo atual do Fluminense da Under Armour, que eu também vou sortear. Então, se você não é padrinho, o link tá aqui na descrição. Acessa lá e vira padrinho, vai entrar no grupo do WhatsApp, etc, que ainda tem chance de você ganhar. Lembrando, essas duas camisas aqui vão ser autografadas pelo elenco atual do Fluminense. Então é a sua chance de ganhar a camisa autografada, beleza? Agora sim, vamos embora pro vídeo. Miguel assediado por times europeus, gigantes europeus. Digão com uma possível lesão e a chance de a gente ver Matheus Ferraz titular. E as datas ainda não, mas pelo menos o mando de campo. A gente já sabe onde é que a gente decide o Fluminense Figueirense da terceira fase da Copa do Brasil. Tudo isso nesse giro de notícias de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista tricolor. Estou aqui fazendo este giro de notícias na tarde desta quinta-feira, dia 5 de março de 2020. Não estou errando mais datas aqui. Por quê? Porque eu estou gravando de tarde. Quando eu gravo de madrugada, às vezes eu erro. De qualquer maneira, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, que você se esquece direto. Estamos aumentando o número de inscritos. Quero chegar logo a 100 mil. E para isso, o que eu preciso? Primeiro, que o Fluminense ganhe, que a galera se anima mais de assistir o canal. E segundo, que você se inscreva aqui embaixo. Beleza? Vamos embora para as notícias, que tem bastante coisa para falar. Primeiro assunto, Copa do Brasil. Vamos falar aí desse torneio maravilhoso que a gente já ganhou em 2007. E falando em 2007, o adversário do Fluminense na terceira fase é o Figueirense e vamos reeditar aquela final. O Fluminense já ganhou quase 4 milhões de reais em cotas de televisão, mas mais importante do que ganhar o dinheiro, né, do que a vantagem financeira da Copa do Brasil, eu falo sempre, para times grandes, como o Fluminense é uma vantagem esportiva. A gente tem chances de ir longe nessa Copa do Brasil, ainda mais sem ter a Sul-Americana, é o único torneio mata-mata que a gente jogará. E aí eu vou colocar nessa situação, lembrando de 2007, de que o sorteio de mando foi feito lá pela CBF e ficou invertido do que a gente tinha visto lá quando a gente foi campeão. Naquela época o Fluminense jogou a primeira em casa no Maracanã empatando por 1-1 e agora joga a primeira fora de casa, lá em Santa Catarina, decidindo em casa. A gente sabe que a partida será na quarta-feira que vem, porque o Fluminense, as datas da Copa do Brasil são no dia 11 e no dia 18, para jogar ida e volta, ponto. Na quarta-feira que vem, porque eu tenho certeza que será na quarta o jogo de ida lá no Orlando Scarpelli ou em algum outro estádio de Santa Catarina. Porque o Fluminense não pode jogar nem na terça nem na quinta. Na terça-feira ele não pode, porque domingo agora ele pega o Resende. Se ele joga no domingo ele não pode jogar na terça. E nem na quinta, porque no sábado seguinte, dia 14, ele enfrenta o Vasco no Maracanã. Então se ele joga no sábado ele não pode jogar na quinta. Então eu já sei que o jogo de ida é na quarta-feira, dia 11 de março, a ida lá em Santa Catarina. Vamos torcer para que se repita o roteiro de 2007, né? Que a gente saia classificado. Segundo assunto desse giro de notícias, vamos falar de Rodrigo, exatamente, o zagueiro do Fluminense. Ah, você não sabe quem é Rodrigo? Digão, para ficar mais fácil de explicar. Digão saiu com dores na coxa da partida contra o Botafogo da Paraíba, teve essa informação confirmada pelo Odair Hellmann na coletiva pós-jogo, e ele escolheu o Matheus Ferraz para entrar no lugar de Digão. Depois até deu uma justificativa, o Odair deu uma justificativa falando do porquê que ele não tem colocado Nino e Matheus Ferraz, que é porque ele vê o Fluminense tendo dois zagueiros de imposição física, leia-se Digão e Lucas Claro, e tendo dois zagueiros mais técnicos e com bola aérea boa, mas que não tem tanta imposição física, que é o caso de Matheus Ferraz e Nino. Ele já testou dois de imposição física, que foi na época que ele botava Matheus Ferraz e Lucas Claro, e agora pode ser que seja a hora, ele não falou isso aqui eu estou deduzindo, ele falou que ele prefere colocar um de cada por enquanto, mas pode ser que seja a hora, caso Digão tenha uma lesão confirmada. Ficaram de responder isso, de fazer um outro exame, na verdade, no final da tarde dessa quinta-feira, lá no CT Carlos Castilho, mas caso Digão não possa jogar as próximas partidas, acho que vai ser a hora em que o Odair vai fazer os testes com dois zagueiros mais técnicos, Matheus Ferraz e Nino. A torcida, obviamente, espera ansiosamente isso, porque, na minha opinião, também são os dois melhores zagueiros do elenco, tanto Matheus Ferraz quanto Nino. Vamos lembrar, Matheus Ferraz
tá aí praticamente 10 meses ou 9 meses sem atuar com sequência, jogou ali no início do ano e tal, mas praticamente sequência nenhuma, então a gente tem que ter calma com ele. Nesse caso, se Digão ficar afastado por um longo tempo, vai ficar mais claro ainda uma coisa que o Odair Hellmann falou na coletiva: a falta que faz um quinto jogador aí nessa sequência, né? Ele até falou de contratar ou de usar a base. Acho que o Luan, que tá jogando no Sub-23, fez até 2 gols num amistoso que eles fizeram na semana passada, no jogo treino, na verdade, na semana passada, pode ser essa quinta opção, porque se a lesão de Digão for séria, a gente vai ter 3 zagueiros só, e aí numa suspensão, de repente, a gente fica com 2 e passa problemas que a gente passou no ano passado. Naquela partida contra o Santos, por exemplo, Digão e Frazan foram expulsos e a gente teve que entrar com Yuri improvisado na partida seguinte. Então, numa dessa, é bom ter o Luan ali também integrado no Sub-23. De qualquer forma, vamos esperar para saber se houve lesão mesmo no caso de Digão. Lembrando, foram dores na coxa, ou seja, é uma lesão, se for muscular, normalmente tem ali 1 a 2 semanas de recuperação. E para saber se Matheus Ferraz vai atuar ou não, também vai ser a escolha de Odair, ou se ele vai preferir manter o padrão que ele vem mantendo, né? Com um de imposição física, que sem o Digão seria o Lucas Claro, e outro mais técnico, que no caso seria o Nino. E a última notícia deste vídeo de Giro de Notícias é sobre Miguel. Ainda com 16 anos, o meio atacante do Fluminense já está sendo monitorado por times da Europa. E aí é que vem Na verdade, esse eu não acho nem que é tanto um drama assim, porque a venda de Miguel hoje, eu já até falei isso aqui, seria por um valor bem alto, na verdade, seria a grande solução para a temporada do Fluminense. Por quê? O Fluminense precisa vender o jogador, toda a temporada precisa, é um time que se baseia muito, um clube que se baseia muito nessa renda também para fechar o ano. Porém, Miguel, a gente teria a vantagem de vendê-lo. Ah, tá muito cedo. Beleza, mas a gente tem um contrato longo com o Miguel até 2022. Segundo, mas aí, né, com esse contrato longo, então a gente consegue negociar um valor bem mais alto, porque o Fluminense não está desesperado para liberar o jogador. Terceiro, como ele é muito novo, mesmo se ele fosse vendido agora, ele só sairia daqui a quase mais de um ano do Fluminense, né? Provavelmente sairia na janela de meio do ano de 2021. Então isso também é uma vantagem, porque ele tem que ter 18 anos para poder sair. Outra vantagem, né? O Fluminense possui 90% de Miguel. Tinha 100%, perdeu 10% disso daí no ano passado, quando ele não tinha contrato por muito tempo, o PSG queria contratá-lo, o Fluminense cedeu 10% ao próprio atleta, ou seja, tem 90%, mas os outros 10% é do próprio atleta, para conseguir a renovação de contrato no ano passado. Pelo menos essas são as informações do Globoesporte.com. O diário AS da Espanha é quem trouxe a informação de que Arsenal e Tottenham estão monitorando o jogador. Inclusive o Arsenal mandou um representante aqui para o Brasil para assistir Miguel jogando ao vivo, diretamente do estádio, né, no caso, e até mesmo conversar com familiares do jogador. Fato é, esse jogador, o Fluminense tem poder total de barganha. O Fluminense tem boa parte dele, o jogador é bem novo, o Fluminense tem um contrato longo, o Fluminense ainda tem mais 2 anos de contrato com o Miguel. Ou seja, o Fluminense tem um poder total de barganha. Não é um jogador essencial para o Fluminense no seu time e ainda está bem no início do ano. Então, o Fluminense tem um poder total de barganha. Lembrando, a multa de Miguel é de 35 milhões de euros. Na cotação desse momento, né, vamos botar o euro a R$5, você multiplica isso daí por 5, dá 175 milhões de reais. De acordo com o euro, né, como que o euro e o dólar estão subindo, quando você estiver assistindo isso, já não vai ser mais 175 milhões de reais, já deve ser uns 400 bilhões de reais, dado como essas moedas estão valorizando em relação ao real. Mas enfim, para o Fluminense seria o ideal, para mim, seria a venda de Miguel, caso precise vender um jogador. Tem a desvantagem de Marcos Paulo é um jogador que só tem contrato até o ano que vem. Se o Fluminense conseguir uma venda muito boa em relação a Miguel, ele supre essa questão de Marcos Paulo, talvez até mesmo conseguindo uma renovação com o jogador, não tem a necessidade. O problema todo do Fluminense não conseguir altos valores nas vendas é a necessidade de vender.
Todo mundo sabe que o Fluminense tá na merda sem dinheiro, precisa vender o jogador porque o jogador tá com pouco tempo de contrato, vende mal. É óbvio, né? E aí quando você vai para clubes que estão mais organizados e que tem um tempo de contrato maior com o jogador, porque conseguem fazer esse contrato maior já que estão com dinheiro em caixa, aí fica mais difícil de tirar o jogador de lá, aí o europeu vem e tem que oferecer mais, né? Então, numa dessa, finalmente a gente tem poder de barganha. Tem que saber usar esse poder de barganha agora. Então é isso, não se esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e de assistir todo o conteúdo aí que eu produzi sobre Fluminense 2, Botafogo da Paraíba 0. Não deixei os escudos aqui atrás por motivos de esqueci. Tirei para poder tirar a foto da thumb e esqueci. Mas de qualquer forma, depois eles voltam. Ah, mas aí você fala, não gosto tanto, prefiro assim. Fazer o quê, né? Eu gosto com os escudos aqui atrás. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!